A gente traz aqui para o nosso BMC Pre-Market aquela conversa de todos os dias com o Guga Almeida. Fala, Guga! Seja muito bem-vindo. E aí, Dani, bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Então, estamos na reta final aqui do ano de 2021. Um pouco até... Não vou dizer que eu estou mega confortável com o mercado, não, tá? Olhando esse comportamento desses últimos dias do mercado, eu acho que a gente tá precisando de uma injeção de combustível forte. Mas, enfim, acho que temos que nos prepararmos para o início de 2022 para que a cabeça esteja tranquila e a gente possa pegar as oportunidades. Legal, é isso aí. Guga, vamos começar dando então aquela olhadinha no Ibovespa, né, que perdeu aí os 105 mil pontos. Quais as tendências que você percebe no gráfico para hoje? Vamos lá. Então, bem o tom que eu tenho, que eu estava comentando aqui com vocês, né, já ao longo dessa última semana, eu comentei que era bem importante que o Ibovespa ele conseguisse reagir desses patamares de preço. Tá? Se nós olharmos os últimos pregões, na verdade 1, 2, 3, 4, 5 pregões, os últimos 5 pregões, o mercado ele, ao invés de estar acumulando perto das máximas, ele voltou ali para o ponto intermediário, que mostra que não tem assim, uma quantidade de players no mercado com apetite de tomar risco nesses patamares de preço. Tá? Pelo contrário, olha, o mercado está entendendo o seguinte, cara, não estou com pressa, né? Não estou mega estimulado a ir às compras. Tá? Essa é a mensagem que eu consigo tirar aqui do mercado nesse patamar de preço. Tá? E isso começa a me preocupar, porque vai mudando a polaridade do mercado, o mercado vai perdendo a chance de fato subir, tá? O mercado ele vai perdendo essa chance, e aí, né, o que me parece é que nós temos condições de muito mais ver o mercado vir aqui a 94.800 pontos do que de fato, né, ganhar uma força e ir embora para cima com mais apetite. Tá? Então a gente precisa ficar acompanhando aqui esse patamar de preço. Tá? A gente não está tendo aqui nenhum gatilho operacional por hora, certo? Quando eu olho aqui para os meus gatilhos operacionais que me dariam, né, um start para olhar para esse rally aqui para a região de 111.200 pontos, 113.500 pontos, eu não tenho esse gatilho operacional, tá? O que me faz simplesmente olhar que existe uma potencialidade, ou seja, uma força potencial, mas essa força potencial não está sendo utilizada, não está sendo destravada, está faltando aí algum player que de fato queira tomar posição e que de fato possa fazer com que o preço distorça lá para essa região aqui dos 111.200, 113.500 pontos. Já para o dia de hoje, Daniel, o que eu estou enxergando, num tom negativo, eu já estou olhando aqui um pouco mais afastado, tentando entender aqui um pouco melhor tudo que está acontecendo, mas num tom negativo, eu acredito que o mercado tem espaço para vir com o índice futuro para os 104.650 pontos. Tá? Esse é o nível de preço que eu estou acompanhando, estou olhando. Tá? Não gostei dessa movimentação que nós tivemos no dia de ontem, uma movimentação com baixíssima oscilação. Tá? Com baixíssima oscilação mesmo, o mercado travado, muito próximo das mínimas. Tá? Então, isso mostra uma fragilidade do mercado em ter uma movimentação de alta, uma movimentação positiva. Tá? Então, assim, passou bastante tempo e o mercado ficou o dia todo lateralizado. Então, um pequeno estímulo negativo faz com que o mercado venha para os 104.600 pontos. Tá bom? Agora, uma movimentação de alta, o que eu consigo enxergar, tá, de cenário, vamos lá, acreditando em alta, o mercado ele precisa se manter acima dos 107 mil pontos. Tá? Então tem muito para poder melhorar até os 107 mil pontos, certo? E aí sim, acima dos 107 mil pontos, eu começo a ficar um pouco mais tranquilo novamente, começo a olhar por um ângulo mais positivo. Tá? Mas para mim o grande divisor de águas, o nível que o mercado precisa superar para poder ficar estimulado assim, numa movimentação para hoje e para amanhã, uma movimentação positiva, é o mercado conseguir superar essa região dos 107 mil pontos.
Legal. Ô Guga, hoje também tem leilão, né, da SEDAI na B3 e duas empresas, a EGEA e a Águas do Brasil, elas apresentaram propostas para participar do leilão. Eu queria ver se a gente podia dar uma olhadinha como estão os gráficos de algumas empresas listadas de saneamento, como Sanepar, e depois podemos até ver Sabesp e Copasa. Vamos lá, então. Vou começar aqui por Sanepar. Uhum. O que nós temos aqui em Sanepar, tá? O que eu consigo enxergar aqui em Sanepar é uma primeira movimentação até a região de R$ 20,45, tá? Para mim, o ciclo de Sanepar, ele termina ali em R$16, tá? Então, Guga, o que acontece? Guga, compartilha a tela pra gente. Beleza. Só um pouquinho, gente. Aí. O que eu estou vendo aqui em Sanepar, tá? O ciclo de Sanepar, ao meu ver, ele termina ali naquela região dos R$16, tá? Então ainda temos uma bela possibilidade de queda, tá? Ainda tem aqui um movimento em aberto, e o movimento de alta, ao meu ver, ele é um movimento de repique só. Tá, eu não tenho aqui uma condição para que a gente possa ter aqui de fato uma tendência forte de alta, e essa tendência vai se manter, vai para um novo patamar. Tá? Eu não consigo enxergar isso. Eu acompanhei muito de perto a narrativa no ano de 2020, né? O pessoal falava muito ali sobre o marco de saneamento e tudo mais, e olha, uma narrativa que foi por água abaixo. Mais uma narrativa de mercado que vai por água abaixo, né? Mais uma narrativa que todos os analistas mais fundamentalistas, mais detalhistas, mais focados, que tem medo de errar, que gostam de procurar o máximo da certeza e tem uma narrativa mega fundamentada. Mais uma vez, a gente percebe, né, que não consegue se concretizar a tese e o mercado vai desenvolvendo, né, um comportamento totalmente contrário do que se tinha como expectativa num período de tempo lá atrás. Tá? Então, olhando os movimentos, olhando o comportamento de Sanepar nesse patamar de preço, o que eu consigo enxergar é uma situação para repique. Né? Então, voltar ele para 20,45, 22,70, no máximo 23,80, mas aí precisaríamos de um mercado estimulado positivamente, coisa que a gente não tem por hora, tá? A gente não tem um mercado estimulado, tá? Então, consigo enxergar aqui uma situação negativa para vir a R$16, tá? Ou seja, ainda tem espaço para continuar a movimentação de baixa, ok? Esses últimos pregões, né, desde setembro, na verdade, né, muita lateralidade. Essa última quinzena aqui de dezembro, né, o mercado mega travado, mega pressionado. Tá? O que me mostra que, de fato, né, tem muito mais uma cara de que vai para R$16 do que condições de ir para 22,60, tá bom? Qual era o próximo ativo que eu gostaria de olhar? Ver Sabesp. Bom, olhando o Sabesp, nós já temos aqui um cenário diferente, tá? Ela quebrou aquela inércia de baixa, ok? Quebrou essa inércia de baixa e está no movimento de alta. O movimento de alta esse, ao meu ver, é que 41,30 vai ser o ponto a ser superado, tá? Mas vejo que tem condições aqui de trabalhar até a região de R$52,10, tá? R$52, vamos arredondar aqui, certo? É um número que eu consigo enxergar. Sabesp, né? Ela teve todo o fechamento do ciclo, o preço ele foi até até um nível de fechamento de ciclo. Aqui eu tenho um patamar um pouco mais abaixo, mas na análise passada já sei que nós temos aqui essa situação, né, de fechamento do ciclo. E quando eu pego aqui a última movimentação de baixa, que foi a movimentação de baixa entre o dia 26 de maio de 2021 e o dia 19 de agosto de 2021, eu utilizo essa base como referência para fazer minha projeção, que foi a última etapa de fato que nós tivemos de baixa. Depois o mercado ele reagiu muito forte, tentou continuar a tendência, mas não conseguiu ganhar novos níveis de preço, né, para baixo, mostrando aqui que de fato existia
uma fragilidade em toda essa, nesse nível de preço, né, nessa tendência de baixo. E de fato inverteu e de fato tem melhorado. Tá? Então eu consigo enxergar aqui uma possibilidade para vir até R$52, seguir a tendência. Tá? Aqui no caso já tivemos aqui um gatilho operacional e essa BESP vem trabalhando em situação de alta. Tá? Pode nos dar uma zerada de posição? Pode, mas depois quando tiver gatilho novamente, é novamente um ponto de entrada, novamente um ponto para poder voltar a tomar posição para vir buscar aqui a região dos R$52, tá? Então, eu olhando, né, por esse ângulo aqui, eu me atrai muito mais Sabesp do que Sanepar, dentro do contexto todo que a gente está acompanhando. Eu fico muito mais tranquilo com esse comportamento deste ativo do que o comportamento ali de Sanepar. Legal, Guga. Vamos fechar com Copasa, então? Copasa, vamos lá. Compartilhar aqui a tela novamente. Ó, Copasa, assim como o Sanepar, né, apontando para baixo, me parece que tem muito mais aqui a R$11,60 do que começar a melhorar, tá? Eu prefiro, assim, de todas, o que mais me parece interessante é essa BESP em relação a Sanepar e em relação a Copasa. Tá? A Copasa aqui continua apontando para baixo, temos que esperar aqui as cenas dos próximos capítulos, ficar olhando aqui, acompanhando por mais alguns dias, mas me parece que o mercado continua vendedor aqui em Copasa. Precisaríamos aqui de uma inversão muito forte, e aí valeria a pena a gente olhar novamente para ela amanhã ou na primeira semana aí de 2022. Legal. Guga, penúltimo dia, né? Você quer deixar um recadinho? Afinal de contas, amanhã é o último dia do ano, né? Já estamos praticamente encerrando tudo, né? O mercado vai estar mais parado, né, esses últimos 2 dias. Eu acho que não dá para criar grandes expectativas, não, em relação até a negociação, né? Eu acho que agora o mercado como um todo já está em ritmo de virada, né? Quem tinha que fazer alguma coisa já fez, né? Principalmente os investidores profissionais. Acaba que o investidor mais amador fica acompanhando até os 48 do segundo tempo, né? Naquela torcida, naquela expectativa. Eu vi até mesmo ontem algumas pessoas postando sobre Oi, né? Porque Oi teve uma alta expressiva ontem, mas quando tu compara com a baixa que estava tendo no último mês aí, não fez nem cosquinha. Mas, enfim, né, eu vejo que ainda tem muita gente que está na torcida, até mesmo porque o mercado ele gerou muitas emoções nesse segundo semestre. Desde da metade do ano passado, né, de 2020, nós víamos os especialistas do mercado falarem sobre a grande porrada que seria o segundo semestre de 2021. Né? E isso gerou uma grande expectativa, uma grande distorção mental em todos os investidores. As pessoas entraram em 2021, né, mais confiantes, porque os números do primeiro semestre de 2021 foram bons. O primeiro trimestre e o segundo trimestre surpreenderam. E isso é um ambiente de fragilidade comportamental e emocional no mercado como um todo muito grande. E se nós olharmos, né, fizermos uma retrospectiva e olharmos o sentimento dos investidores, pessoas físicas que estão na bolsa hoje, eles não são tão positivos. Por que não são tão positivos? Porque eles estavam com uma cabeça, com uma expectativa, e o mercado gerou um comportamento completamente diferente. Então, o que vale de aprendizado? Tá? O mercado ele vai ser cada vez mais dinâmico, o mercado vai ser cada vez mais rápido, ele vai ser cada vez mais pontual. Tá? E por quê? Porque se nós olharmos, nunca foi tão disponível para que mais empresas nasçam, mais empresas façam seus IPOs, mais pessoas tenham acesso a investimento. Então, o mundo ele vai ser cada vez mais dinâmico. Tá? A gente está num mundo de abundância e essa abundância ela gera muita movimentação, muita fricção. Tá? Então, os ciclos eles são mais rápidos, quando as coisas se concretizam, o movimento já aconteceu, porque
né? O mercado ele vai se adaptar e vai se ajustar cada vez mais rápido. Então nós precisamos ter, né, cabeça estratégica e técnica cada vez mais, né, mais bem construída. Tá? Isso não vai ser só para o mercado de bolsa, isso também vai ser para o mercado de real estate, o mercado imobiliário, o mercado enfim, todos os mercados eles estão mudando absurdamente. Tá? Então, eu acredito que o investidor ele tem que cada vez mais estar disposto a se movimentar, né? E não mais aquele pensamento preguiçoso do compra e esquece que no longo prazo tudo vai se ajustar para você. Na prática não é assim que funciona. Na prática você precisa aprender a se movimentar, aprender a se proteger, aprender a se expor, né, para que possa tirar o melhor proveito possível dos mercados. Infelizmente, esse segundo semestre ele não teve nenhuma janela de alta. A gente teve aqui janelas de alta muito pontuais, foram poucos ativos que deram a oportunidade para poder para poder surfar legal, né, numa tendência de alta. A gente teve um segundo semestre de muita correção. Vamos ver até onde esse movimento vai. Se daqui a pouco, a primeira etapa de janeiro, acho que tem ali, ou repica, e nós vamos ver o mercado voltar para ali para 113.500 e daqui a pouco uma narrativa um pouco mais otimista, ou a gente vai mesmo para a região dos 95 mil pontos, e quem sabe pode ir até mesmo para um degrau mais abaixo com tudo que se espera de dificuldades para o ano de 2022, que é um ano eleitoral aqui dentro do Brasil. Né? Não poderíamos pensar assim, que Brasília não vai entregar nada, porque é um ano de eleições, até mesmo porque ainda tem 1/4 do mandato do atual presidente, né? O atual governo ainda tem 1/4 do mandato, é muito tempo, mas também é muito estranho, né? Para mim chega até a ser um pouco desanimador, né? Pensar que o mercado todo fala que o ano de 2022 não tem nada, não tem como ser aprovado nada, é tudo muito mais difícil porque tem um ano eleitoral. Então eleições acaba sendo algo muito se tu olha dessa maneira, né, as eleições acabam sendo um evento muito ruim pro mercado como um todo, e não dá mais para as coisas serem dessa maneira, né? A gente não pode ficar com um pessimismo em relação à realidade, em relação ao mundo, em relação aos negócios, em relação à economia, porque a gente tem, né, eleições e a gente fica à mercê, fica dependendo aí de um grupo de pessoas. Tá? A gente precisa ser mais positivo, a gente precisa confiar mais, porque, enfim, né, eu acho que, pelo menos o meu sentimento é que do jeito que estão as coisas, elas não podem continuar. A gente precisa melhorar. Tem que ser positivo sempre, né, Guga? Valeu então, Guga. Um abraço para você, bons negócios. A gente se vê amanhã. Valeu, gente. Um abraço, bons negócios. Tchau, tchau.